Olá, crianças do YouTube! Chegamos na quarta parte das histórias bíblicas para vocês. Peço que nos ajude a crescer nosso canal. Se inscreva e deixe seu joinha. Continuaremos postando novos vídeos. 16. Caminhando sobre as águas. Desde transformar água em vinho até alimentar 5.000 com 5 pães e 2 peixes, Jesus nunca deixou de surpreender aqueles ao seu redor. História. Depois de alimentar os 5.000, Jesus fez seus discípulos entrarem no barco e irem adiante dele, e ele subiu à encosta de uma montanha para orar. Ao anoitecer, o barco havia chegado ao meio do oceano e Jesus era o único em terra. Ele viu os discípulos lutando contra o vento porque era muito forte. Mais tarde, ele foi até eles, andando sobre as águas. Quando seus discípulos o viram, pensaram que ele era um fantasma e gritaram de medo. Ele os acalmou e, quando perceberam que era ele, Pedro perguntou se também poderia andar sobre as águas. Jesus disse que sim, desde que o mantivesse como seu foco. Jesus andando sobre as águas. Quando Pedro saiu do barco, caminhou um pouco até Jesus, mas assim que olhou para baixo, começou a afundar. Jesus o salvou e lhe perguntou: por que você duvidou? Jesus salvou Pedro então. No momento em que eles estavam no barco, os ventos diminuíram. Seus discípulos ficaram maravilhados. Moral da história: concentre-se em Jesus e não duvide. 17. As 10 virgens. Esta é uma parábola que Jesus contou a seus seguidores para ensiná-los a importância de viver vidas santas. História. Jesus contou a seus seguidores a história de 10 virgens que saíram ao encontro de um noivo. 5 eram tolos e 5 deles eram sábios. As insensatas levaram suas lâmpadas com elas, mas não levaram óleo. As 5 mulheres sábias carregavam óleo extra em jarras. O noivo demorou a chegar e logo todas as mulheres adormeceram. Suas lâmpadas todas queimaram. À meia-noite, houve um grito de que o noivo estava chegando e que eles deveriam ir cumprimentá-lo. As 5 insensatas pediram às sábias que lhes emprestassem um pouco de azeite, mas as sábias recusaram, pois não dava para 2 lamparinas e elas deveriam ir comprar azeite. Quando elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as mulheres sábias o receberam e entraram com ele no salão do banquete. Quando os outros 5 voltaram e pediram para entrar, eles foram recusados. Moral da história: viva uma vida que agrade a Deus, porque você nunca sabe quando chegará a hora de Ele levá-lo para casa. 18. Maria e Marta. Você às vezes sente que tem tanto para fazer que não consegue gastar tempo aprendendo sobre Jesus? História. Quando Jesus e seus discípulos estavam na casa de Maria e Marta, que abriram suas portas para ele, Marta correu preparando comida e tentando servir a todos. Maria escolheu sentar e ouvir o que Jesus tinha a dizer. Marta ficou irritada com Maria e pediu a Jesus que dissesse a Maria que viesse ajudá-la. Jesus na casa de Maria e Marta. Em vez disso, Jesus disse: Marta, você se preocupa e fica chateada com muitas coisas. Mary escolheu fazer a coisa certa. Moral da história: não deixe que as preocupações do mundo atrapalhem seu relacionamento com Jesus. 19. A crucificação. Não deixe que as preocupações do mundo atrapalhem seu relacionamento com Jesus. Não há amor maior que o de Jesus, pois ele morreu por nós. História. Jesus foi traído por Judas, um de seus discípulos, e levado diante de Pôncio Pilatos. O povo pediu a Pôncio que libertasse um assassino chamado Barrabás e crucificasse Jesus. Eles o açoitaram e torturaram, e o fizeram carregar sua própria cruz morro acima onde ele seria morto. Eles perfuraram seus membros, depois o pregaram na cruz e colocaram uma placa acima dele que dizia: Rei dos Judeus. Jesus clamou a Deus e depois morreu. Tudo isso aconteceu de acordo com a profecia que o profeta Isaías havia feito, que dizia que aquele que Deus escolheu para levar o castigo dos pecados de seu povo morreria em silêncio e seria pendurado em um madeiro.
Moral da história: Jesus foi enviado para levar nossos pecados sobre ele e sofrer a morte em nosso lugar. 20. A ressurreição. A crucificação de Jesus não foi o fim. História: quando Maria Madalena e 2 outras pessoas foram ungir o corpo de Jesus com especiarias, descobriram que a pedra do túmulo havia sido revirada. Quando entraram no sepulcro, havia um jovem com uma túnica branca. Ele lhes disse: se vocês estão procurando por Jesus Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou dos mortos. Ressurreição de Jesus. As mulheres fugiram, mas estavam com muito medo de dizer qualquer coisa a alguém. Jesus então apareceu a alguns de seus outros seguidores. Tomé não estava presente e por isso recusou-se a acreditar até que pudesse colocar o dedo nas feridas de Jesus. Jesus apareceu a Tomé e permitiu que ele fizesse exatamente isso. Tomé então acreditou que Jesus havia ressuscitado, mas Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Moral da história: Deus abençoa aqueles que têm fé sem precisar ver provas tangíveis. Por que você deve ler histórias da Bíblia para seus filhos? Você deve ter ouvido muitas vezes as pessoas repetirem a importância de ler uma história da Bíblia todos os dias ou semanas para seus filhos, mas que valor essas histórias realmente têm? Vamos descobrir. Conclusão de Nosso Vídeos. 1. As histórias da Bíblia são uma ótima maneira de passar a moral e os valores para seus filhos, ensinando-os a ter fé em Deus de uma forma que eles acham interessante. Em vez de seguir um caminho de pregação, você pode ler para eles uma história da Bíblia, como faria com qualquer outra, e observá-los prestando atenção com olhos penetrantes. 2. As crianças podem aprender bons valores com exemplos de bravura, como na queda de Jericó, e sobre resiliência, como Jesus mostrou em Ao Diabo no Deserto. 3. Os maus exemplos ensinam as crianças a não sucumbir às fraquezas, como a desobediência em Adão e Eva e o falso orgulho em A Torre de Babel. Paulo resume bem quando explica que a Bíblia existe para correção, reprovação e instrução, e por meio dela podemos ver o amor de Deus por aqueles que o honram. Deus enviou seu Filho Jesus para levar sobre si nosso castigo porque não podemos pagar por nossos próprios pecados e, por meio dele, somos salvos.